O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real, estamos diante de um novo momento mundial, uma vez que, diante do atual e desconhecido cenário, ainda não avaliamos com precisão os momentos que estamos sendo submetidos e o que teremos posteriormente, sem, entretanto, determinar prazo para que isto aconteça. Tenho convicção que estamos diante de uma nova era no mundo moderno. Assim como há 2020 anos atrás tivemos a era AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo, também agora em 2020 teremos o anti-coronavírus e o depois do coronavírus. Até porque as relações estão sofrendo profundas transformações, tanto no que se refere ao campo pessoal, familiar, profissional e comunitário. As novas tendências mostram que teremos profundas mudanças, sobretudo na dinâmica das nossas relações, e precisamos estar preparados para este novo momento, que certamente nos impactará absurdamente, como tem acontecido, sobretudo, no que se refere à perda de muitas vidas e, sobretudo, também no que se refere ao impacto econômico que estaremos submetidos e já estamos experimentando, sobretudo, também em nossa cidade. Sendo assim, o programa Cidade Real retoma as suas gravações habituais, sempre levando até você informação de utilidade pública, informação que você precisa ter conhecimento para melhor se relacionar nesse novo momento mundial. Assim, precisamos estar preparados no que se refere a todos os aspectos da nossa existência. E teremos a oportunidade de ouvir e de conhecer e entrevistar brevemente especialistas no setor da mente, no que se refere ao controle emocional e o preparo psicológico para superarmos este momento. Assim também como médicos especialistas que estarão nos oferecendo oportunas informações acerca desta pandemia. Entretanto, para que possamos inicialmente tratar de outras questões que nos cercam, estaremos nesta edição de retorno, evidentemente, o que me traz bastante satisfação, procurando tomar conhecimento das medidas que a concessionária de transporte coletivo em Nova Friburgo está tomando neste momento para preservar e diminuir, sobretudo, as possibilidades de contaminação causada por esse vírus. E também entender o seu cenário no que se refere à operação deste importantíssimo serviço público. Ou seja, trata-se de uma questão bastante abrangente, trata-se de uma questão, sobretudo, essencial para entendermos o novo modelo que se coloca para todos nós. E insisto nesta afirmação porque assim entendo. Estamos num período de transição e devemos nos preparar para um outro momento que certamente poderá nos surpreender. Ou seja, informação é absolutamente fundamental neste momento. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia e, evidentemente, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos
em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 15 de junho de 2020. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor retornando nas noites de segunda-feira. Conforme dito no meu editorial inicial, estivemos durante um bom tempo, praticamente 2 meses e meio, reapresentando edições anteriores que tratavam de temas mais generalistas, até porque estávamos atendendo às determinações sanitárias dos órgãos governamentais e também orientações da direção da emissora. Mas, entendendo que também precisamos flexibilizar as nossas rotinas, retomamos as nossas gravações e peço a sua especial audiência para as próximas edições, quando teremos a oportunidade de conversar com especialistas de todas as áreas para tentarmos entender este atual momento,
que ainda é desconhecido da comunidade médica e científica. Portanto, o programa Cidade Real vai ter a oportunidade de novamente levar até você informação de utilidade pública, o que é a sua missão. Sendo assim, queremos cumprimentar e saudar, mesmo que à distância, conforme as... manter a distância de 1,5 metro. Exatamente, conforme as normas determinam, o ilustre companheiro, nobre amigo e diretor da Nova FAOL, a quem saudamos especialmente pela sua 14ª participação no programa Cidade Real, segundo Data Maurer. 14ª? Exatamente, o que é motivo de satisfação para a direção da TV e para a produção do programa Cidade Real. Seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez o convite. Estou impressionado com o número. A 14ª vez. É verdade. Eu julgava que fossem menos, mas é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a sua audiência vastíssima. Como eu dizia antes do programa aqui, sempre me impressiona o dia seguinte à participação nos seus programas. Chegarmos à rua e ter comentários. Olha, te assisti ontem no Zuri, eu gostei do que você falou. Olha, não concordo muito com o aspecto lá. Acaba pautando a minha semana e pautando até outros meios de comunicação. Exatamente. Que as pessoas escutam aqui algumas colocações e depois entram em contato para obter mais detalhes, para falar sobre situações que são debatidas aqui. Isso é muito interessante. Então, mais uma vez, eu te agradeço e a direção da TV Zoom pelo convite e estamos aqui à sua inteira disposição. A população friburguense, especialmente os usuários do sistema de transporte coletivo, agradecem o seu pronto atendimento aos nossos convites, até porque o momento assim exige. Sendo assim, qual o impacto deste atual momento, que se iniciou exatamente há 90 dias, no dia 15 de março, sobre a concessionária? Evidente que temos outros itens para serem abordados, mas como este cenário que retirou, sobretudo, grande expressiva parte da clientela da empresa, ou seja, os usuários do sistema de transporte coletivo, da sua prestação de serviço. Qual foi o impacto? Bom, Zuri, no primeiro momento, antes ainda do início das medidas de isolamento social, a FAO já se preocupava com o que poderia acontecer. Salvo erro, no dia 27 de fevereiro, nós publicamos nas nossas mídias sociais recomendações para que as pessoas utilizassem álcool gel, lavassem as mãos, procurassem se informar mais a respeito do coronavírus, tudo isso. E já dentro da própria empresa começamos a pensar em que medidas teríamos que tomar, porque o ônibus é um espaço fechado, especialmente aqueles de ar-condicionado. Que medidas nós poderíamos tomar para minimizar esses efeitos? Isso tudo com base na experiência que a gente via lá fora, que na verdade o primeiro caso no Brasil foi confirmado em São Paulo em 21 de fevereiro. E já no dia 27, aqui em Friburgo, nós estávamos preocupados, já providenciando essas medidas. Fomos até criticados, porque estão criando alarmismo ao publicar isso. Olha, isso não vai chegar a Friburgo, para que está assustando a população? Então, a gente já vinha pensando nas consequências. Agora, a gente não esperava uma queda tão abrupta no carregamento de passageiros. Como que a gente funciona? Coloca os ônibus para operar, o sistema que tem aí normal, convencional, e isso tem um custo. E esse custo é pago pelo passageiro, que paga para andar de ônibus. Está assim no contrato, e é como funciona. Então, o que aconteceu? Na primeira semana de medidas de isolamento social, o carregamento chegou a cair quase 85%. Então, perdemos 85% da receita, que é o que paga o salário dos funcionários, paga a compra de combustível, paga os impostos, paga os insumos, pneus, peças, tudo isso. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Como proceder? Como fazer com os funcionários de grupo de risco?
como fazer com a mão de obra em si, porque a gente não tinha como atender tudo isso. Então, nós conversamos com o Sindicato dos Rodoviários, primeiramente, para ver como nós poderíamos fazer, enquanto aguardávamos as medidas do governo federal, governo estadual, do próprio governo municipal, que até então não tinham se pronunciado. Então, a empresa se antecipou e começou a fazer a parte dela. E, como temos feito sempre, independente de pandemia ou não, ajustando a nossa operação à demanda existente, porque nós temos a responsabilidade de funcionar, de pagar os fornecedores, pagar ao nosso pessoal. Como pagar salários se eu não tenho receita? Como pagar o combustível se eu não tenho receita? Entramos em negociação com os fornecedores, com bancos, a quem temos que pagar a prestação dos ônibus. Entramos em contato com o Sindicato de Rodoviários, ajustamos uma forma de deixar metade do pessoal em casa e a outra metade operando, já como que prevendo a publicação da MP 936, que hoje nós temos 70% do pessoal em casa, 30% trabalhando. Estamos vendo se isso vai ser prorrogado, porque há uma preocupação muito grande também com a manutenção do salário dos funcionários, porque a gente não pode simplesmente afastar o pessoal, espere em casa, eu voltar a operar. Somos um serviço essencial também, porque não adianta, olha, tem o mercado funcionando, tem a farmácia funcionando, tem o hospital e tem que ter o ônibus para transportar as pessoas até o local. As próprias pessoas estão com algum sintoma, muitas vezes, dependendo do ônibus para o seu deslocamento. Então, o que nós fizemos? Dentro da condição que passamos a ter com a redução bem significativa do número de passageiros, fizemos um ajuste aí da operação, entrando em contato com a prefeitura, relatando que tinha um decreto que determina a operação com 30% da frota e com um reforço na hora do pico, que nós procuramos atender, sempre mencionando para evitar ter passageiros em pé, para carregar só o pessoal sentado. Começamos a exigir o uso de máscaras do pessoal ainda antes do decreto da prefeitura, depois publicou, e fizemos tudo que estava ao nosso alcance e continuamos fazendo para oferecer o melhor serviço à população dentro das condições que nós temos hoje de trabalho. Mas o impacto ainda hoje é de mais de 70% de queda da receita. E o que a gente faz? Tenta, dentro disso, ir renegociando com fornecedores, com credores, com todo mundo para manter a empresa em operação. Informamos ao Ministério Público a dificuldade que estamos passando, informamos à Prefeitura, demos ciência aí a todo mundo. Temos vários exemplos aí, como Niterói, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, tem uma infinidade de cidades aí em que as prefeituras conversaram então com as empresas, olha, o que eu posso fazer para que você opere com mais ou com menos ônibus, para que você faça isso? Então, isso foi explicado, foi colocado ao pessoal as nossas dificuldades e temos trabalhado dentro disso. A população tem sido bem compreensiva, nós temos hoje o atendimento a 95% da população, quer dizer, os ônibus estão atendendo. Temos aí algumas linhas que não estão em operação, mas linhas como Bom Jesus, em que a distância a pé de Bom Jesus até onde passa o eixo, que tem outra linha atendendo, é de cerca de 200 metros, outras linhas que são 300 metros, 500 metros em média. 500 metros é a distância média de um ponto de ônibus para outro até. Então, o que a gente tem feito? Tentado, dentro dos limites que nos foram impostos pela redução no número de passageiros, atender da melhor maneira possível. Quantificando essa situação em que você já informou que houve uma queda de 70% da receita apurada, isso se considerarmos o mês, o período de 30 dias, qual foi a redução de passageiros transportados e frota operante nas ruas para atender esses passageiros? Olha, a redução de passageiros é proporcional aí até a de receita, porque houve no primeiro momento não, mas depois de um decreto da prefeitura que regulamentou o uso dos idosos, colocando algumas restrições de horários e de quantidade de viagens, a gente pode dizer que houve uma queda de 70% no número de passageiros transportados, na média. E a frota hoje, a gente está em operação durante o dia com 40%
da nossa frota, acima do que o decreto determinou, e no horário do pico, da manhã e da tarde, ainda colocamos mais ônibus de reforço, chegando aí a quase metade da frota em operação, para fazer o atendimento. Eventualmente temos algumas reclamações, porque as pessoas não vêm cumprindo os decretos da Prefeitura de isolamento social, a verdade é essa, então tem dias que nos surpreendem com algumas linhas com uma demanda maior do que aquela que é esperada por conta do decreto. Então, o que nós fazemos? Identificamos que num dia tem um problema de passageiros em pé, de superlotação, não é um passageiro em pé ou dois, que não fazem a diferença, mas olha, a linha teve 10, 15 passageiros em pé, em um horário 2, assim. Então, o que nós fazemos? Já no dia seguinte, colocamos mais um horário naquela linha ali à disposição para evitar essa superlotação. Tudo dentro da capacidade de pagamento que nós temos. Hoje, para você ter uma ideia, a empresa compra óleo pagando antecipado. Antes a gente tinha até um crédito, tinha um prazo para fazer o pagamento. Hoje tem que pagar antecipado. Salário do pessoal, a gente tem que ir juntando dinheiro aí ao longo do mês para no dia do pagamento atender o pessoal, porque o nosso pessoal também, embora seja muito pouco lembrado, até fazer esse registro, são heróis também. Merecidamente. Trabalham ali, independente de ter problema de pandemia ou não, de contaminação, estão trabalhando. Nós fizemos todas as recomendações internas de cuidados, aqueles que apresentam sintomas ou que tem algum familiar com sintoma são afastados. A gente faz a testagem da temperatura antes do pessoal pegar no serviço, faz a higienização dos ônibus em níveis bem acima da recomendação até das autoridades de saúde. A gente tem feito aí a nossa parte. Estamos colocando uns anteparos de acetato separando o motorista dos usuários, a exemplo do que tem sido feito aí nas farmácias, nas padarias que vem funcionando, supermercados. Estamos fazendo também. E a gente tem feito aí a nossa parte. Mas eu te digo que em 40 anos de experiência com o transporte, nunca vi nada igual. Já passei por crises no sistema, mas igual a essa, que não há o que vem depois. Geralmente você tem um problema de greve do caminhoneiro. Passamos uma crise bem grave, mas a gente sabia. No dia que terminar a greve, volta. A normalidade. A normalidade. Hoje não se sabe. Totalmente imprevisível. Pois é. Na realidade, estas atitudes bastante interessantes e oportunas da concessionária no que se refere à higienização dos veículos e também, sobretudo, os cuidados que são tomados na garagem da empresa, você assistiu em um VT institucional que está sendo, inclusive, veiculado na programação da emissora, muito criativo, muito elucidativo, bastante informativo e com uma locução... Eu ia entrar nesse detalhe. Também... Te agradeço aí pela colaboração. Locução das mais conhecidas pelas pessoas que têm oportunidade de conhecer a dita voz. Amigo, agradecendo os seus cumprimentos, quero aproveitar a oportunidade para lhe indagar e lhe pedir esclarecimentos acerca desta restrição para aqueles que têm gratuidade, especialmente os idosos, nos períodos do dia, ou seja, de 6 horas às 9 horas da manhã e de 16 horas até 19 horas. Bom, isso é bem interessante porque antes da publicação desse decreto da Prefeitura de Nova Friburgo, a empresa ela recebia uma série de sugestões dos seus usuários dizendo, olha, vocês têm que proibir os idosos de andarem, vocês têm que restringir a quantidade, porque os idosos não ficam em casa, estão sempre na rua, estão sempre circulando. E a gente dizia, olha, isso não cabe à concessionária, isso é uma coisa que está na legislação que nós temos que atender. Isso caberia à prefeitura, caberia a alguma autoridade criar algum tipo de restrição para a locomoção de idosos, né, que foi o caso. Então, publicaram o decreto, a prefeitura, acho que foi um decreto com bastante coerência, porque ele não eliminou a possibilidade de deslocamento dos idosos. Ele simplesmente
disciplinou... Regulamentou. Ele regulamentou para que não ocorresse a superlotação dos ônibus. Com isso, com a retirada dos idosos nos horários de pico, nós tivemos uma redução de mais de 20% do número de passageiros transportados nesses horários, permitindo então que os ônibus permanecessem mais vazios e os idosos podem andar gratuitamente até às 6 da manhã, das 9 até às 16 e a partir das 20 horas. Então, em nada prejudica o idoso que tem que ir ao médico, o idoso que tem que fazer suas compras, o idoso que tem que ir ao banco. Isso não há problema nenhum. Não houve prejuízo. Não houve prejuízo para ninguém. Agora, um fato que é curioso, as reclamações que tivemos foi de idosos que trabalham e que não conseguiam chegar no trabalho porque não tinham direito à gratuidade. Então, até um comentário que eu faço aqui. Se ele trabalha, ele tem direito ao Vale Transporte. Certamente. Então, e muitos recebem o Vale Transporte. Eu tive relatos de funcionários da prefeitura reclamando, olha, mas o senhor não ganha o auxílio transporte? Ah, eu ganho, mas eu uso para outra coisa. Porque eu tenho direito à gratuidade. Então, não vou colocar aqui a questão da gratuidade em discussão, que não é o caso, mas é um exemplo da gratuidade mal aplicada que acaba pesando na tarifa, que acaba pesando em cima de quem paga a passagem. Porque, como eu sempre digo, a FAO não calcula a passagem, ela não regula o sistema. Ela é uma prestadora de serviços do município que é remunerada pelo valor da passagem. Ou seja, a concessionária atende uma determinação do poder concedente. Exatamente. E pessoas reclamam, porque a FAO bloqueou o meu cartão. Não, a gente não bloqueou o seu cartão. Quem bloqueou o seu cartão foi o decreto. E eu louvo a iniciativa da prefeitura, acho que foi bem acertada, que com isso a gente conseguiu reduzir muito a circulação de idosos, que são até agora o principal grupo de risco nos deslocamentos. Então, acho que colaborou bastante aí para o combate à pandemia. Amigo, encerrando esse item de pauta, que é muito importante, e conforme você mesmo disse, ainda sem uma definição do cenário pós-pandemia, que não sabemos quando acontecerá, mas que não só a empresa, mas toda a sociedade, enfim, vai precisar se adequar ao novo momento, tem observado com certa estranheza uma postura pouco louvável e contributiva para o momento, feita por determinados agentes políticos que se utilizam dessa situação em que as pessoas estão submetidas a um momento extremamente cruel causado pelo isolamento social e tiram proveito dessa situação, sobretudo neste ano em que teremos eleições municipais, transformando esse assunto em plataforma dos seus programas e promovendo o que eu não tenho dificuldade em afirmar, demagogia política. Também a empresa se sente atingida da mesma forma? Olha, Zuri, isso que você relatou não é nada diferente do que aquilo que a gente não vive no dia a dia. Eu entendo que os políticos... outro dia eu dei uma entrevista, acho que falei aqui no teu programa, que nós temos aqui umas pessoas que são os arautos do caos. Exatamente. Então, o quanto pior, melhor. Então, nesse período agora de pandemia, algumas ligações que eu recebi de políticos, assim, olha, por que houve com a minha linha ali? Minha linha porque da região dele. E a gente explica tudo isso que foi explicado aqui. Tivemos uma queda de receita, uma queda de demanda, nós redimensionamos, alguns serviços estão parados, outras linhas estão sendo atendidas, mas estamos fazendo o melhor possível dentro das limitações que nós temos hoje. E nós sempre nos colocamos, olha, nós precisamos de ajuda aí para ver se a gente consegue melhorar a situação, tentar voltar aí o trabalho, ter uma flexibilização maior. Exatamente. A gente conversa sobre isso. Mas, olha, eu não recebi nenhuma ligação, e aí que eu acho importante, perguntando, olha, o que é necessário que eu, como agente político, faça para auxiliar a empresa a retomar a sua operação. Cheguei a ouvir de alguém que disse, isso não é hora da empresa pensar em lucro. A empresa, em momento algum, está pensando em lucro ou nisso, naquilo. A gente está pensando na sobrevivência, na manutenção
emprego dos nossos funcionários, não fizemos nenhuma demissão desde o início. Tem empresas da região, isso é fácil de você constatar, que já demitiram mais de 2.000 funcionários. Exatamente. E do mesmo ramo, porque foi severamente afetada pelas medidas de restrição, já fez uma projeção do cenário futuro e nem aderiu à medida provisória 936, que garante aos seus funcionários um complemento salarial. Simplesmente saiu demitindo o pessoal. Tem empresas que já nem reabrem mais, no município do Rio, por exemplo. Agora, como aqui tem quantas lojas que já não vão reabrir, quantos restaurantes? Diversas, quantas confecções. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação. E eu digo, não é a hora de se tirar o proveito político de uma situação. A FAO não é uma empresa política, a gente não está preocupado se é o prefeito A ou o futuro prefeito será B ou C ou D. A gente está preocupado em prestar um bom serviço à população de Nova Friburgo. Então, nesse momento, o que se esperava? Eu esperava, olha, o que a gente pode fazer para melhorar a situação, para que volte a ter operação? Ouvir, não, a linha vai voltar, não, então, por favor, quando voltar, tu me dá um toque aí para eu poder avisar lá na comunidade e tal. Então, as pessoas ficam, tipo assim, trazem a reclamação, perguntam, quantos ônibus estão rodando, não sei o quê, até pedem a informação para a prefeitura, né? Tipo um requerimento de informações, poxa, pode perguntar à empresa. Outra coisa, nenhuma linha deixou de operar ou alguma coisa, ou algum serviço, sem ter sido comunicado. Tudo foi comunicado e está à disposição no nosso site. Se você quiser saber que serviços estão operando e em que horários, está lá. É só pesquisar e a gente continua com os grupos de WhatsApp, atendendo a população. Estamos fazendo agora uma pesquisa de informações, tentando colher alguma informação já para o pós-pandemia, e a partir dessa pesquisa que lançamos na quarta-feira passada, hoje é segunda-feira, já foram respondidos cerca de 2.500 questionários, com base nos primeiros 1.000, que foram em 24 horas. Nós já traçamos alguns estudos lá, fizemos alguns estudos e alguns serviços já foram até reativados. E alguns horários já foram reforçados porque havia uma propensão a ter mais gente circulando na rua essa semana. A gente conseguiu identificar isso e programou já um reforço. E quem dera a gente pudesse já essa semana que vem, estar com a frota toda em operação. Mas eu temo que a recessão que vem nesse pós-pandemia, acho que você colocou com muita sabedoria essa questão do ACDC. Tá? Exatamente. A história vai nos mostrar isso, mas eu acho que você fez uma colocação perfeita. Qual é o mundo do pós-pandemia? A gente não sabe. Então, de que tamanho ficará a economia de Friburgo? De que tamanho ficarão as empresas que hoje operam? Né? O nosso sistema de transporte coletivo, ele funciona com base em números do AC. Exatamente. Como será o DC? Nós trataremos disso e acrescento, amigo, entre as minhas leituras, até porque tenho acompanhado muito o noticiário, as entrevistas de especialistas, e me parece que nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial, guardadas as devidas proporções, em que as perdas acontecem pelo vírus e não pelo uso de armamento bélico, que é utilizado nas grandes guerras convencionais. Eu estou fazendo, inclusive, esse levantamento para comparar com o atual momento, em que temos já milhares de vítimas, sendo que os Estados Unidos lidera essa triste estatística, com mais de 120 mil mortos, e o Brasil já ocupa a segunda colocação, com aproximadamente 45 mil mortos. É uma guerra biológica, cruel e invisível. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa retomada de gravação do programa Cidade Real, que me traz bastante satisfação, me traz bastante recompensa, porque este contato semanal com a nossa expressiva e maciça audiência é fundamental, até porque o programa Cidade Real também se tornou uma agenda televisiva dos principais fatos e acontecimentos. E neste momento precisamos estar
disponíveis, atentos e vigilantes, levando até você informação do seu interesse. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur. Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor, sobretudo, porque também precisamos buscar o equilíbrio emocional neste momento, levando até você informações do seu interesse, retomando a série de gravações de edições inéditas com Paulo Antônio Carrilho Valente, diretor da Nova FAOL, que presta relevantes informações acerca do atual cenário e de como a empresa vem trabalhando para superar mais este desafio, adotando medidas administrativas, medidas técnicas e, sobretudo, sanitárias para continuar prestando o seu serviço público, mas, sobretudo, preservando todos os envolvidos, quer sejam os seus próprios recursos humanos, como também os seus usuários. Trata-se de questão de sobrevivência. Nesta retomada do programa Cidade Real, o apresentador sempre muito enfático, também inclui a nossa opinião, que é devidamente apresentada com bastante talento, com bastante propriedade, pelo ilustre professor e nobre amigo, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que edita e produz o quadro Opinião. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a nossa coluna Opinião. Em todo esse período de pandemia, com todo esse sofrimento, com toda essa preocupação, a vida segue. E os desdobramentos políticos estão aí. Quem é que poderia imaginar que em menos de 2 anos de exercício de mandato do governador do estado, estaríamos aí nessa crise toda política administrativa? O eleitor, na sua grande maioria, na eleição de 2008, e nós já dissemos aqui, optou nível federal por um militar, nível estadual por um magistrado. E a coisa não anda funcionando da maneira que o eleitor imaginava. Nós temos chamado sempre atenção
para a situação de se escolher um programa de governo, uma ação que possa trazer melhorias para a coletividade. E, ao longo do tempo, estamos observando que parte do eleitorado escolhe para excluir. Vou escolher fulano para afastar Beltrano. Vamos imaginar agora que o governador do estado seja afastado de suas funções pelos erros administrativos que supostamente estão aí na mesa e nós não vamos fazer juízo de valor sobre eles, até porque não conhecemos o processo. Aí eu pergunto a você, você votou no Witzel? Você sabia quem era o vice dele? Conhece o vice do governador, Wilson Witzel? Porque se ele for afastado, o afastamento dele traz o vice para administrar o estado do Rio de Janeiro. Então, a escolha eleitoral não pode ser feita, no meu modo de ver, na questão excludente. Tem que ser por programa de governo, por conhecer o candidato, até porque, em outubro próximo, teremos as eleições municipais. A sucessão municipal está mantida pelo TSE. Portanto, é uma oportunidade de você analisar os candidatos que estarão se apresentando aqui em Friburgo para o Executivo e para o Legislativo e conhecer, acima de tudo, o programa que eles têm para Nova Friburgo e conhecer aqueles que vão se apresentar para essa disputa. Chega de excluir, vamos escolher para melhorar. É a nossa opinião e é pública. Até. Sensacional as opiniões do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que tem a nossa total concordância. Trata-se de uma linha editorial do programa Cidade Real, sempre procurando lhe oferecer este momento de reflexão. Até porque, conforme também costumo dizer, o contraditório incomoda, mas é necessário. No processo democrático, e que muito tem se falado acerca da democracia, a opinião diferente precisa ser manifestada, entretanto, entendida sem intolerância, sem radicalismos, sem revanchismos. A democracia não é um sistema político perfeito, mas é o que temos. E, sendo assim, nós temos a obrigação de semanalmente levar até você a nossa opinião, que é pública. Ilustre diretor, avançando, temos um outro item de pauta, entre tantos. Evidentemente que poderíamos tê-lo aqui uma vez por mês, e você já se colocou à disposição. Como eu te digo, eu estou sempre à disposição. Eu sempre saio daqui com a sensação que você não perguntou tudo que você queria e eu com a sensação que não falei em detalhe do que poderia falar. Não é sensação, é certeza. Entenda disso. Um outro aspecto que precisa também ser explicado é justamente a atuação dos transportes por aplicativo em Nova Friburgo. Nós temos observado com certa surpresa, inclusive, eu diria, que, por vezes, determinados veículos estão estacionados em alguns locais, representando as mais diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço. Sim. Ou seja, estamos sendo, conforme eu disse, surpreendidos por esta modalidade de transporte individual. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, a questão do transporte por aplicativo já foi debatida aqui na Câmara, já foi colocada, já existe uma lei que acho que só falta ser regulamentada e qualquer agente novo que entre para fazer transporte na cidade sempre afeta o sistema pré-existente, que aqui basicamente é representado pelos táxis e pelos ônibus. Então, o que nós já verificamos?
o aplicativo em si funcionando como determinam as regras do aplicativo, pegam algum passageiro do ônibus, isso causa algum impacto no nosso equilíbrio econômico-financeiro, mas atinge muito mais a questão dos táxis. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Houve uma mobilização, participamos de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, acho que ano passado, ali em setembro, outubro, creio eu, e que aquilo tinha que ser regulamentado. Então, tinha representante dos aplicativos, dos táxis, e eu fui lá como representante da empresa. E, mais ou menos, chegou a um denominador comum de como a regra deveria funcionar, com os aplicativos recolhendo impostos também, sendo vistoriados, tendo uma série de exigências aí para seus condutores. Mas o que a gente vê hoje na prática são carros de outras cidades operando aqui, um desrespeito muito grande também ao aplicativo, porque não é o problema do aplicativo em si, é o problema das lotadas que vêm sendo feitas por motoristas que estão burlando o próprio aplicativo. Eu me cadastro no Uber, faço um cartão, olha, o aplicativo ele pressupõe que eu vá acessar o aplicativo e o aplicativo me manda um carro. Exatamente. Identifica a placa e tudo, não. Por que um motorista de aplicativo fica colocando cartazes e distribuindo o seu telefone, se pelo aplicativo isso não funciona? Então, ele está fazendo, na verdade, um transporte privado, que não é regulamentado, que não é previsto. E isso quando ele não para no ponto de ônibus e chama os passageiros. Olha aí, vamos embora para o centro? R$4 por passageiro, é mais barato que o ônibus. E pega até alguns passageiros. Ele não faz isso lá para São Pedro da Serra, ele não faz isso para Lumiar, não faz isso para São Lourenço, para Conquista, porque é longe. Ele não consegue custear com aquele valor. E nem transporta... E nem transporta gratuidade. Aqueles que têm direito à gratuidade. Não, exatamente, mas tudo bem. Ele pega o pagante e deixa o gratuito para o ônibus. Isso gera o quê? Não tem almoço grátis. Mais uma vez, uma queda no número de pagantes do sistema de ônibus, que vai forçar o quê? A uma redução da receita. Se não há uma redução proporcional dos custos, força o quê? Uma elevação da tarifa para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro. E é uma coisa totalmente ilegal, porque ele está burlando o próprio aplicativo. Aí coloca lá um LEDzinho com o nome do aplicativo, faz o atendimento, distribui cartão e faz um transporte privado. Então, isso é irregular. Irregular. Já reclamamos disso, oficiamos ao Ministério Público, oficiamos a Prefeitura diversas vezes, colocando essa preocupação, porque depois, inclusive falamos na audiência pública com os vereadores, teve um vereador, salvo erro, foi o vereador Marcinho, que promoveu a audiência pública, nós colocamos lá. Depois, no ano seguinte, quando tiver uma pressão por um eventual reajuste da tarifa que leve a um aumento, isso pesa. E os senhores vão dizer que é um absurdo ter o aumento da tarifa. Por quê? Mais uma vez o que você colocou antes, tem aquela preocupação política. Exatamente. Eu vou reclamar que a tarifa é cara. A tarifa não é cara por culpa da FAO. Se dependesse da FAO, a tarifa era metade do preço. Metade. Metade do preço. Bastava que se regulamentassem as gratuidades, que se dessem as isenções tributárias, que se trabalhasse verdadeiramente em prol da população. Olha, eu quero o transporte mais barato. Então, vamos ser propositivos. Como fazer para ter o transporte mais barato? Como fazer para atender melhor a população? A FAO tem todos esses projetos, tem todas essas ideias e está à disposição de todo mundo para debater. Mas não é bom se debater, porque aí você pode perder a razão. O importante é que não funcione, é falar mal, é reclamar, é não dar condição à empresa de prestar um bom serviço para poder reclamar e ter seus dividendos eleitorais. Como eu digo, apontar é fácil, ajudar a fazer é difícil. A nossa proposta, nos 14 programas que já participamos aí, se você assistir todos em série, você vai ver que o discurso de hoje nada difere do discurso da primeira vez. Não nos interessa a tarifa cara, nos interessa a tarifa barata, nos interessa prestar um bom serviço e nós fazemos um atendimento à população de Nova Friburgo, que é a nossa intenção, ter um serviço de qualidade para a população. Não é uma questão eleitoreira. Repetindo, nós não temos candidato a prefeito, não temos candidato a vereador.
nós atendemos a população da melhor maneira que conseguimos dentro do cenário que nos é imposto. Então, a população muitas vezes é levada a pensar mal da empresa pelo pessoal, olha, realmente eu podia ter mais horários, ter isso, ter aquilo para atender melhor? Sim, mas para isso eu preciso bancar o sistema. O que me chama a atenção, caro diretor, é que você está residindo em nossa cidade tem cerca de 3 anos. Sim. E durante muito tempo, o telhado predileto era da concessionária Águas de Nova Friburgo. Era aquele que era mais apedrejado entre todas as concessões. E me parece que, salvo o melhor juízo, a empresa conseguiu ajustar a sua conduta e eliminar os problemas que haviam com seus usuários, porque não tenho observado nenhuma manifestação mais exaltadas de suas excelências, se é que assim devem ser tratadas, no que se refere a esta concessionária. Ou seja, fico bastante satisfeito por entender que, assim, a relação compulsória com a referida empresa foi sanada. E, neste momento, o que acontece no que se refere a essas manifestações são quase que exclusivamente voltadas à empresa de transporte coletivo em nossa cidade. Por que esta atração? Por que essa sedução? Por que este interesse? E por que esta empolgação em expor de maneira, por vezes, leviana, esta prestação de serviço público? Aí eu vou ter que te contradizer um pouco. Eu não acompanho o nível de reclamações da concessionária de água, da concessionária de energia. Eu não falo. Primeiro, um fator para se ponderar é que a interação do usuário com essas concessionárias de água, de energia, por exemplo, ela se dá basicamente uma vez por mês, que Exatamente. É quando chega a conta. Se não faltar água na sua casa, se não faltar luz, você não lembra dos concessionários. Você só se lembra quando tem que pagar a conta. O ônibus não. Se você é usuário, você usa 2, 4 vezes por dia, até mais, ou então usa 2 vezes na semana. E com o ônibus você interage na rua o tempo todo. Exatamente. Está na tua frente. A avaliação é diária. Tem um acidente com o carro do seu vizinho, então tem sempre uma interação com o ônibus aí. Mas aí acontece o quê com relação a isso? Você falou da quantidade de reclamações. Nós colocamos aqui diversos canais de atendimento. Tem o 25339919, nosso 0800, tem o site, tem os grupos de WhatsApp, e nós escutamos diretamente a população, realizamos pesquisas. Eu vou te dar a média do ano de 2019, porque 2020 está prejudicado agora pelo início da pandemia, mas as reclamações também caíram. A população entendeu já o porquê da redução e temos algumas reclamações pontuais. Então, o que acontece? Eu tive no ano de 2019 uma média de 150 reclamações por mês, que equivale a 5 reclamações por dia. Queria não ter nenhuma. Mas se levar em conta que a nossa média de passageiros transportados, juntando pagantes e gratuitos, foi de 2 milhões e 100 mil passageiros no mês, e eu tive 150 reclamações, isso é o equivalente a 0,00007% dos usuários que reclamaram. Uhum. Ou eu tive reclamações de um usuário a cada 14 mil. Tá? Isso tudo é quantificado. Nós acompanhamos todos os índices, os modernos índices de medição da qualidade do serviço, que são pontualidade, cumprimento de frequência de viagens, quantidade de reclamações, quantidade de avarias, tudo isso é avaliado pela empresa. E tem os canais da prefeitura que recebem as reclamações e os próprios gabinetes dos vereadores. No ano inteiro, eu devo ter recebido 12, 13 ofícios de vereadores, que eu recebia por semana quando cheguei aqui. Então, o que eu digo, soluções tem vereadores que reclamam da empresa publicamente, como se a empresa fosse a pior do mundo, mas que ligam para mim pedindo, você podia botar mais uma área aqui no meu bairro? Conversam, me chamam de amigo, são meus amigos, conversam comigo normalmente, mas publicamente, por uma questão eleitoreira, fazem esse mise-en-scène, entendeu? Então,
Não entendo também, porque não tem Não se necessidade justifica. disso. Exatamente. A gente tanto atende um vereador, quanto atende a você, quanto uma pessoa que passa na porta da empresa e para no balcão lá dos nossos amigos Hernani e Flávio para fazer uma reclamação. Exatamente. Então, tem muito mais reclamação, que eu digo aí, de pessoas que ficam criando esse tipo de coisa, do que efetivamente de usuários. A gente tem um bairro agora, Santa Bernadette, que o ônibus é utilizado até pelo nosso amigo Noé. Exatamente. Entendeu? Grande Noé Guidorne Tardem. Conversamos com ele sobre isso, ele perguntou, eu falei, poxa, do Santa Bernadette para pegar o São Geraldo é rápido. Eu não tenho condições de botar mais ônibus. Assim que eu tiver, eu vou colocar. E já foi recolocado. Companheiro, nós estamos na reta final desse programa e que você sempre traz informações muito interessantes de utilidade pública. Sim. Eu costumo sempre dizer que a relação com as concessionárias são compulsórias, ou seja, obrigatórias. Quem quer se utilizar do sistema de transporte coletivo em nossa cidade, obrigatoriamente terá que se utilizar dos serviços prestados pela Nova FAO e assim em todas as demais concessionárias. Mas, rapidamente, mas não menos importante, até porque desdobraremos isso num próximo programa. Certo. No que se refere à licitação do transporte coletivo, até porque ainda não aconteceu, a empresa ainda está submetida a um termo provisório para a prestação dos seus serviços, que foi pactuado entre as partes, mas a licitação ainda não avançou, não prosperou, e entendo que, face ao atual momento, talvez fosse mais adequado e mais oportuno retomá-la num momento em que tivéssemos uma definição melhor do cenário. Qual o entendimento da empresa acerca deste certame? Olha, eu acho interessante porque você fez a pergunta, mas já roubou a minha resposta. Você diz assim, olha... Muito bom! Eu concordo com o relator. Eu acho que o momento, o edital demorou a sair, nós tivemos as nossas críticas, fizemos um programa aqui Sim, sobre exatamente. isso, conversamos sobre algumas colocações da empresa. Parece que o TCE já aprovou as correções que foram sugeridas, que nós reclamamos também junto ao TCE, entramos com um processo no TCE pedindo que fossem averiguados certos itens e o foram. Então parece que compôs, mas só que isso tudo para o cenário antes do Covid, antes da pandemia. No cenário AC. O cenário AC. Antes então, do coronavírus. O projeto que está feito ali, certamente eu não tive acesso ainda ao formato final, a gente está aguardando que seja publicado, que seja avaliado, isso é uma coisa que parte da prefeitura, para lermos. Mas a minha preocupação que eu coloco já antecipadamente Sim. é a seguinte, o que estava ali projetado, a quantidade de ônibus, dimensionamento de linhas, de horários, tarifa e tudo, foi calculado para uma demanda que existia anteriormente até 90 dias anteriores. à pandemia. Exatamente. Qual será o próximo cenário? Entendeu? Será que o cenário, com o desemprego que vem, com a recessão que vem, com a quantidade de empresas que já fecharam e que vão fechar, será que ele está bem dimensionado? Será que a tarifa que foi calculada ali atende? Será que está uma tarifa cara demais? Será que poderão ser estudadas medidas a nível municipal, estadual e federal que promovam algumas novas fontes de custeio para o sistema, tudo isso? Então, esse é um questionamento que eu deixo no ar também. Se esperou até agora. Então, por que não esperar que passe essa pandemia? Não porque é vantagem para a empresa, porque já rodávamos uma situação bem complicada e agora complicou de vez. Mas os dados estão lá à disposição de quem quiser auditar, de vereadores, do Ministério Público, da Justiça, quem quiser verificar lá os nossos dados, nossa contabilidade, os lançamentos, está tudo lá à disposição. A empresa é uma empresa de portas abertas, sem caixa preta. Sem caixa preta. Está à disposição de todo mundo. Perfeito. Porque, então, que venham com propostas, não, olha, vocês têm que cumprir o contrato. O mesmo vereador que me diz que eu tenho que cumprir o contrato, me diz que eu não tenho contrato. Você não tem contrato. Então, como você quer que eu cumpra o contrato que só diz que eu não tenho?
Então, são certas contradições. Então, acho que agora é a hora de se parar e pensar. O edital que foi feito foi pré-pandemia. Como será o pós-Covid? Aquela frota atenderá? Será superdimensionada? Qual será a demanda? Qual será a demanda? Porque todo o cálculo do TCE se baseia em taxa interna de retorno, em demanda prevista, em custos previstos. Isso se manterá depois? Estaremos tratando dessa questão brevemente, assim que tivermos realmente a publicação do edital de licitação, que faremos uma análise profunda, detalhada, levando informação para a nossa audiência. Eu quero agradecer Então já acabou? a sua presença, até porque sempre é muito empolgada, sempre é muito transparente, muito honesta e dessa vez bastante serena, inspirado olha você mexendo aí comigo. pela sua neta Serena, que Verdade. nasceu há poucos dias. Verdade, a Serena nasceu no dia 10, 10 de junho. 10 então. de junho, véspera do feriado, e Isso. é linda. Eu não Quer tenho dizer, dúvida. Trata-se Minha primeira neta é filha da Júlia, minha filha mais velha, uma menina linda, uma criança linda, que veio num momento conturbado, Especial. sim, mas que o nascimento dela, como o nascimento hoje do neto do nosso amigo Teles, da Exatamente. empresa, mandar um abraço para ele aqui, acabou de nascer o Exatamente. netinho dele, são crianças que vêm para trazer esperança, para renovar. E para operar milagres. É, Correto? espero que Trata-se de um vovô coruja. como foi não muito- poderia deixar de ser. Como não poderia Como deixar. todos os avós e avós. Exatamente. Muito bom tê-lo aqui. Em breve você retorna para continuar abordando essa questão que é absolutamente importante e precisa, sobretudo, de informações. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, que tiveram a brilhante coordenação e operação do dedicado, atencioso e sempre competente companheiro Marconi JR, entendendo mais uma vez que cumprimos a principal finalidade do programa Cidade Real: levar até você informação do seu interesse. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, continue nos abençoando, protegendo, iluminando, mesmo neste momento em que a nossa cidade está sendo submetida a uma situação absolutamente inesperada, desconhecida, e por isso Nova Friburgo, que é o que nos une, também se transformará. Cuidemo-nos bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.